Senhor presidente, deputado Dedé Teixeira, deputado Júlio César, deputado Roberto Mesquita, deputado Carlomano Marques, Mauro Filho, deputado José Sarto, deputado professor Pinheiro, em especial o deputado Arthur Bruno, deputado federal, que gosta tanto da Assembleia Legislativa que deseja retornar na próxima eleição, deixando a Câmara Federal para outro pretendente. Seria um prazer enorme estarmos juntos novamente, companheiro professor Arthur Bruno, aqui na Assembleia Legislativa. Bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, da TV Verdes Vale, da TV Sinal, das emissoras que retransmitem esta sessão e os ouvintes da FM Assembleia. Deputado presidente Dedé Teixeira, se os jornaleiros ainda existissem, deputado Arthur Bruno, na rua, vendendo jornal, como a gente conheceu durante muitos anos, quando o jornal era o mais importante veículo de comunicação e de informação, certamente com essa notícia que ontem foi publicada na imprensa nacional e na imprensa local, de que as licitações ou a licitação para as obras da refinaria Prêmio 1, a refinaria do Maranhão e a refinaria do Ceará, serão lançadas entre o mês de março e de abril. E na esquina das ruas, nós estaremos ouvindo extra, 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 refinaria será iniciada as obras. E isso certamente calaria, como deverá calar, o conjunto daqueles que são céticos e, às vezes, torcedores contrário a que um empreendimento desse pudesse ser realizado no nosso Estado. Muitos dizem, não sou contra, todos nós desejamos, todos nós queremos, mas não virá, porque esse governo não tem compromisso com o Estado do Ceará. Escutei muito essa opinião aqui na tribuna, principalmente daquele lado, do lado oposto a esta tribuna que aqui falo. E, afirmativamente, a presidenta Graça Foster diz: a Petrobras abre licitação para as obras da refinaria do Maranhão e do Ceará entre os meses de março e abril. E também informa que o estudo de viabilidade presente líquido, que é o termo usado tecnicamente pela presidenta, é no sentido de que este projeto, ou estes projetos, eles foram reestudados nos Estados Unidos, onde tem a expertise de construção de refinarias, para poder torná-las de forma viável e ser, de fato, iniciado o seu processo. Várias medidas, deputado Dedé Teixeira, foram tomadas, preliminares, para o andamento, vamos dizer assim, da obra propriamente dita da refinaria, professor Pinheiro. Primeiro, o cercamento do terreno lá dos 1.940 hectares. A solicitação da licença prévia para a construção da linha de energia de 230 kVA, que são 5 quilômetros da estação de Pecém, da estação lá de São Gonçalo. Ontem mesmo, no edital, está previsto aqui, a pedido de licença prévia também. Deputado Lula Moraes, quando for possível, viu? Obrigado, com certeza. Da estação de bombeamento, deputado Lula, Carlomano, Dedé Teixeira também gostaria de uma que parte. virá do viaduto, que ele chama, não confunda viaduto com viaduto, é viaduto de óleo, do petróleo, quando chegar, o óleo bruto, quando chega lá no pier,
ele tem necessidade de ter um óleo, um caminho próprio. E vai ser necessário ter uma área de serviço, que ele chama uma estação de serviço, que é como se fosse uma estação bombeadora do óleo para jogar na refinaria. Ontem mesmo o edital foi publicado nos diários, nos jornais locais. A ponte, olha, a ponte, deputado Alberto Mesquita, que liga o pier ao continente, quando foi construída, ela tinha capacidade para 400 toneladas, suportar 400 toneladas. Aqui já está feita. Essa ponte foi, no momento, com aval da Petrobras, com aval do governo do Estado, tecnicamente era para 400 toneladas no máximo, porque o projeto inicial da refinaria era de 150 barris, 1.000 barris por dia. Alterou-se o projeto para 300 mil barris, e a ponte que vai necessitar suportar peso de até 2.000 toneladas. Então, vai ser necessário fazer um reforço na ponte para poder suportar o transporte de 18 equipamentos que a refinaria terá necessidade, que tem esse peso de até 2.000 toneladas. Então, ela vai ter necessidade disso. É uma alteração que não foi um caso de falta de planejamento. Não foi porque foi feita errada, não. É porque para aquele momento era o que era, né, é o que estava previsto. Porém, como o projeto da refinaria ampliou, passou a ser o dobro do que estava previsto, haverá necessidade de um reforço para ela suportar ao peso dos equipamentos que virão chegar. E o próprio oleoduto, o próprio viaduto, que são quilômetros que liga a refinaria, aproximadamente 10 a 12 quilômetros, que liga a refinaria ao porto, ao pier, onde chegarão os petroleiros para receber o óleo. Portanto, o que a presidenta aqui está anunciando é que a licitação destes complementos, ou destes preliminares, ou destes elementos que comporão a necessidade para a implantação da refinaria propriamente dita, estão sendo dados exatamente, tirando a dúvida, espero que sim, dos céticos e aqueles que não torcem ou não torciam ou demonstravam uma atitude no sentido contrário à sua implantação. Portanto, aos poucos, né, se vai desmontando esse discurso que atinge o nosso país, atinge o nosso governo politicamente, sempre tentando desmerecer ou desqualificar, ou dizer que não há compromisso, que eu não acredito que essa refinaria virá, acho muito difícil, enfim. Diz que é a favor, mas faz esse tipo de pronunciamento. Portanto, eu penso que agora as coisas estão se sedimentando, as coisas estão ficando claras, e sem dúvida, o fato concreto é que nós teremos, dentro do projeto da Petrobras, dizer que a Petrobras está quebrada, a Petrobras não tem recursos, a Petrobras... Ei, Maurinho, são atitudes que, sem dúvida nenhuma, quer desinformar a nossa população. Deputado Carlomando Marques, por favor. Deputado Lula Moraes, eu não sei nem se eu faço essa parte, porque Deputado Lula Moraes, Vossa Excelência, como um homem, o que é que está havendo? Interferências. Microfonia. Isso aqui é o Barack Obama. É porque tem mais de um microfone aberto. Perto aí. Eu talvez seja o cearense que mais sonhe com essa refinaria. Mas em determinado momento, quando eu exercitava aí a facúndia, né, na tribuna, deputado Dedé Teixeira, eu pedia a Deus que os meus filhos, as minhas filhas, né, Carolina e a Vitória,
a Beatriz virou estrelinha, tivesse a oportunidade de conhecer o Ceará com os fatores propulsores do nosso desenvolvimento da economia. ZPS, siderúrgica, refinaria, Castanhão, transposição e por aí vai. Hoje eu estou pedindo para os meus netos, que os meus netos, ou seja, os filhos da Ana Vitória, os filhos da Ana Carolina, vejam o Ceará, que com certeza eu não verei. E quase com certeza elas não verão, porque, infelizmente, deputado Lula Moraes, eu não vou ser grosseiro, dizer que a Petrobras está quebrada, mas estrategicamente ela está com muitas dificuldades. Basta que Vossa Excelência lembre que nesse semestre, de janeiro a julho, apenas na questão da importação do petróleo e derivados, a Petrobras está com um rombo de 11 bilhões de reais em 6 meses. Por quê? Porque, evidentemente, está comprando gasolina lá caro e vendendo aqui barato. Pronto. Então, eu não estou... Então, a refinaria é fundamental para poder Estou equilibrar dizendo isso, não. Claro, se eu estou dizendo aqui que o sonho eu já estou passando para os meus netos. Sabe por quê, deputado? Porque a Venezuela correu com a cela, enganou, fez parceria, abandonou até a refinaria Abreu Lima, que dirá a Prêmio 2. O governador Cid Gomes, e aí eu vou falar de moto próprio, não tenho procuração dele, nem autorização, nem o consultei, nem preciso consultar, porque ele é o governador de todos nós somos homens livres. O governador Cid Gomes está fazendo o maior sacrifício político que um cidadão cearense de média compreensão como eu pode alcançar. Quer dizer, dentro desse tiroteio, ele abre mão de todas as prerrogativas partidárias, políticas, para se submeter a um processo que é conflitante, até certo ponto, vexatório. Se Vossa Excelência puder concluindo, eu vou queria concluir. ceder o tempo para partes, para outros Por isso deputados. que eu disse que não era para me dar uma parte, Vossa Excelência deu uma parte. Eu dei uma parte para Pois usar eu um vou- pedaço. Dou a parte, mas eu termino, deputado Lula. Termine, por favor. Mas, infelizmente, o máximo que pode acontecer, de toda a boa vontade do governador, é ele conseguir o cercamento e talvez, a licitação da terraplanagem e só. A refinaria Prêmio 2 não vai ser contemplada ao Ceará por conta da máquina federal que não quer. Essa é a verdade. O senhor faz parte dos céticos que aqui eu me referi, como aqueles que o outro lado torcem para não ter. Vossa Excelência vai ter uma longevidade Deus queira. muito maior do que o que pensa. Tem que ser Matusalém. Muito maior do que o que pensa. Terá. E, certamente, eu quero estar com Vossa Excelência aqui, para que a gente possa compreender ou ter a certeza do contrário que Vossa Excelência afirma agora. Ou pensa, ou tem como certeza. Eu tenho absoluta certeza que tudo que o Ceará está prevendo ou decidido ter, terá. Não tenho a menor dúvida disso. Deputado Dedé Teixeira. Deputado Dedé Teixeira. Deputado Lula, eu somo o pronunciamento de Vossa Excelência, o otimismo e a verdadeira vontade do povo cearense. Acredito muito nisso, tenho até sido aqui criticado pelo otimismo exagerado, mas acredito que as ferramentas políticas, burocráticas, vão ao encontro da construção da nossa refinaria, não tenho dúvida disso. Inclusive, eu quero pedir a parte para dizer a Vossa Excelência, que eu tive no Ministério do Planejamento quarta-feira, conversando com uma assessora da Mira Belchior, era um outro assunto de outra natureza, mas pude ver a comprovação de que a Mira Belchior estará aqui, pode não estar confirmado, dia 2 ou dia 3 de outubro, para, dentre outras coisas, junto com o governador Cid Gomes, avançar em alguma coisa lá da refinaria Prêmios. Palavra da assessora da ministra, coisa decidida, está só compatibilizando aí a agenda, mas é um avanço. E a garantia, como Vossa Excelência colocou,
que em maio, março, abril, no máximo, o governo federal deverá lançar a pedra fundamental, o início da obra das duas refinarias, a do Maranhão e a refinaria Prêmio do Ceará. É isso aí, deputado. Deputado Lula, se ainda for possível... Pois não, se puder usar 1 minuto e meio no máximo, agradeço. Deputado, eu sou do outro lado, não me considero cético, entretanto, não posso desconhecer as verdades ditas pelo deputado Carlomano. Agora, também me associo a Vossa Excelência que essa é uma decisão política e a refinaria será, inclusive, a solução para o problema por que passa a Petrobras, que importa um produto que pode refinar aqui, diminuindo seus custos. E creio que a decisão política, ela tem muito a ver com a movimentação feita por essa Casa Legislativa, por Vossa Excelência, na presidência do Conselho de Altos Estudos, pelo presidente Zé Albuquerque, pelo governador Cid Gomes, pelo ex-ministro Ciro Gomes, pelos outros governadores, todos têm um papel muito importante nessa decisão política. Inclusive, o atual momento político que nós estamos vivendo, as decisões que estão sendo tomadas, elas refletem essa decisão política de se licitar essa obra em abril. Entretanto, eu gostaria que nós continuássemos, não céticos, mas unidos, porque as travas foram muitas travas colocadas para que esse empreendimento emperrasse, para que esse empreendimento não se viabilizasse. A garra do cearense, do povo, da população do Ceará unida, está proporcionando nós podermos sonhar com o início desse movimento, que não por ceticismo, mas pelas travas encontradas, nós em algum momento chegamos a desacreditar dele. Ok, deputado Alberto Mesquita, eu confesso que é mais fácil desconstruir e colocar dúvida do que construir. E o que o Estado do Ceará está construindo através da força, da pujança que o governador Cid tem e faz, sem dúvida nenhuma, será a nossa redenção, será a nossa propulsora, mola propulsora do desenvolvimento. E nós veremos, nossos netos usufruirão muito mais, mas nós veremos, sem dúvida nenhuma, este sonho se concretizando, porque os sonhos estão se realizando em função da realidade que o Brasil passou a viver, diferentemente dos que muitos desejariam que não. Muito obrigado, senhor presidente.